live agora com a Pamela Galvão, a autora do livro Disse-me Disse. Eu tô deixando o link sobre o livro Disse-me Disse, onde eu falo mais a respeito desse livro. Boa tarde para quem tá chegando. Eu queria falar sobre esse tema que eu acho extremamente importante. Oi, Pan, tudo bem? Boa tarde. Você tá me ouvindo bem? Sim, tá legal. Tá bom. Ela tá entrando com o próprio link do livro, então, do Disse-me Disse. E aí depois vocês podem dar uma passeada lá na página dela e conhecer mais sobre o livro. Primeiro de tudo, Pan, eu quero te agradecer por aceitar esse convite de participar dessa live comigo. Parabenizar, quer dizer, pelo seu trabalho. Eu achei um livro muito interessante. Tudo aquilo que eu falei nesse vídeo que tá na bio é do fundo do meu coração. E eu queria que você se apresentasse para as pessoas. Eu também quero agradecer, aproveitar. Eu admiro muito o seu trabalho, te acompanho. Obrigada. E fiquei muito lisonjeada quando você me convidou, quando você falou Obrigada. sobre isso. Foi realmente muito bom o seu feedback. Eu sou a Pamela Galvão, eu escrevo para o público infantil. Então, quando eu tive a ideia de escrever sobre o bullying infantil, foi quando eu tive muitas experiências que eu acabei vendo algumas crianças sofrendo bullying. Aí eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa a respeito, né? E aí, Legal. como eu escrevo, aí foi quando surgiu essa ideia, né? Porque o bullying, ele é uma das formas de violências que mais cresce no mundo. Então, eu preciso fazer alguma coisa a respeito. A gente precisa conscientizar as crianças para que a gente consiga mudar esse cenário, né? Legal. Isso que eu ia te perguntar, eu tava vendo, você faz psicologia, né? Isso, eu estudo. Ainda não sou formada, estou estudando. Ah, então, e essa motivação para escrever o livro, você já tinha contato com esse universo de escrever? Como é que funciona, assim, da onde surgiu essa motivação? E a ideia justamente do bullying é um assunto extremamente relevante, eu acho muito importante, mas assim, como você foi parar nele? Foi assim, eu sou atriz, né? E eu fiz roteiro, escrevo, eu prestei concurso, concursado em roteiro. E aí eu escrevi uma peça chama hashtag Fiquei Pra Titia, que ficou em cartaz em São Paulo. E esse foi meu primeiro contato com o público infantil. E a peça, ela já trazia algumas situações cotidianas e eu relatava sobre outro assunto, na verdade. Era sobre a ausência dos pais, essa ligação com o celular, com as redes sociais e esquecendo um pouco do lado familiar. A peça ela foi tão incrível e eu não esperava que a reação seria tão legal e isso me motivou mais a escrever para crianças. Porque eu falei, Legal, esse é o meu caminho, né? Eu legal. a deles. E Tá, aí, que bacana. entendeu? E aí, a motivação para escrever sobre o bullying foi sim, porque assim, eu nunca tive nenhuma experiência de bullying na minha infância. Antigamente, na nossa época, não existia a palavra bullying, né? Mas Sim, existia, né? Os mas ele comportamentos. era presente, sim. Ele era Aham. presente. Mas eu tive experiências com pessoas próximas, crianças próximas que sofreram bullying. E aí foi aonde que me motivou. E aí a psicologia ela veio logo na sequência, porque se eu quisesse escrever algo e continuar escrevendo algo para crianças, eu quero realmente entender sobre o assunto. Eu escrever o livro, além de saber escrever pelo meu curso de roteiro, enfim, por essa outra parte, eu também fui estudar, comecei a estudar psicologia e também tive uma assessora muito incrível, que é a minha irmã, que ela é minha irmã gêmea, mas ela também é pedagoga. E Ai, ela que é bacana! Eu vi que você tem uma irmã gêmea, eu conheci um pouco mais da autora do livro. Eu vi, mas eu não sabia que ela era pedagoga. E aí, então, e aí, como ela é pedagoga, a gente sempre fez tudo junto, né? Por ser gêmeas, então estudamos juntas, enfim. E aí, quando eu convidei ela e eu falei sobre o tema, ela achou muito incrível, porque ela também falou, gente, então a gente teve uma sorte em não ter sofrido por isso, então a gente Uhum. precisa também levar isso, né? Deixar que as crianças tenham uma infância tão boa quanto foi a nossa, né? Aí, por isso que o livro é só uma contação de histórias, Não é, não é. mas além de ser para as crianças, é um pouco para os adultos, né? Para os professores, para os Uhum, pais, para os uhum, psicólogos. uhum, sim. Eu queria te dar um feedback, posso?
Claro, por favor. Depois que eu gravei aquele vídeo onde eu falo mais sobre o livro, eu entreguei na mão do meu filho de 8 anos e pedi para ele ler, porque a gente faz treino de leitura com livrinhos, né, da nossa rotina. E um dia eu entreguei esse livro para ele e pedi para ele ler para mim. Ele leu o livro e depois a conversa que a gente teve foi tão rica, tão rica. E conforme ele ia lendo, ele mesmo já foi se ligando. Quando chegou na parte que ele se identificou, que é a parte de algum amiguinho aqui que fala errado, e ele se identificou com aquilo, e eu percebi que fez muito sentido para ele, aquilo deu uma abertura para um bate-papo tão legal, que é o que eu penso sobre todos os livros infantis serem essa porta de entrada para o acesso à cabecinha dessa criança, para a gente ter o conteúdo que rola lá dentro. Então, eu acho importantíssimo para pais, professores, educadores de maneira geral, para todo mundo que lida com criança, essa oportunidade desse bate-papo, porque foi uma abertura incrível. Então, realmente era essa de ter essa interação, de ter essa abertura, né? Porque a gente sabe que muitas crianças têm vergonha, têm medo. Tem medo, Outros pais não sabe como começar a abordar um assunto desse, né? Sim. E aí, o livro ajuda, né? Também deixar registrado aqui que precisa para se caracterizar um bullying em si. Então, o bullying, ele parte do princípio de que a gente tem uma certa frequência, ele não é um simples xingamento, pintor de rodapé. Não, isso não é um bullying, ele tem uma frequência, ele tem a intenção de ferir o outro, de magoar o outro, e ele é caracterizado pela desigualdade de posições, que às vezes pode ser não só por força, mas por panelinha, por uma pessoa que tem mais influência. Então, às vezes, até aquela menina pequenininha da sala de aula acaba fazendo bullying com grandão. Por quê? Porque todo mundo gosta daquela menina pequenininha da sala de aula. Então, é importante a gente deixar claro para os pais qual é a diferença, para que não seja visto como tudo é bullying, mas que o bullying não seja visto como mimimi, né? Você falou, na nossa época essa palavra nem existia. E agora, tudo é bullying? Não, não é tudo bullying, mas é importantíssimo que a gente fique atento com o que é o bullying de verdade, especialmente professores, especialmente quem lida com uma quantidade maior de crianças, assim, para sentir, para ter aquele feeling de saber se tem uma criança ali que pode estar sofrendo, você pai, você mãe, se tem um filho que pode estar ali sofrendo por algum motivo e não trazer para você, porque os efeitos disso podem ser devastadores na vida de uma pessoa, né? O bullying, ele é uma violência, mas nem toda violência é o bullying. Então, é o que você disse, né? Que as pessoas ainda não estão sabendo diferenciar. Aproveitando aí o gancho que você falou das crianças pequenas, além disso, do livro, trazer essa ideia de conversar com os pais para descobrir se o filho ele sofre o bullying, também eu escrevi na intenção do pai descobrir se o filho pratica o bullying. Sim, legal. Porque assim, às vezes o pai não acredita que o seu filho faça, sabe? Essa também, de trazer essa consciência para os pais do que é o bullying, se o filho dele sofre o bullying, mas também se o filho ou dele se pratica, né? Sim, pra gente sim. combater, né? Combater o bullying é a conscientização. Então, o aprendizado, entender melhor, né? Entender o que a gente pode aplicar na vida da outra pessoa. Na nossa geração atual, pessoas que sofreram muito por bullying e não tiveram a noção, tem dificuldade de falar em público, tem dificuldade de arrumar emprego, tem dificuldade com a autoestima. Transtornos também são desenvolvidos por conta de ter sofrido isso no passado. Então, eu acho importante essa conscientização. Eu coloquei um vídeo pequenininho de manhã na chamadinha da nossa live, falando justamente isso para os pais. Que às vezes isso não é percebido e é passado nos nossos exemplos, nos nossos comportamentos. E quando a gente vê, a gente criou a narrativa e a personalidade daquele ser que vai continuar replicando essas ações, né? Acredito que com a conscientização a gente rompe esse ciclo. Agora, logo o mês que vem já é o Setembro Amarelo, né?
E aí, grande parte também dos suicídios também tem a ver com isso, né? É uma coisa que a criança, uma coisa lá de trás, que o adulto não tratou, não teve esse contato com um psicólogo, com um terapeuta para conseguir. Então, vai trazendo, chega um momento que a pessoa está totalmente perdida e de repente era uma coisa que podia ter feito lá atrás, sabe? Não podia ter esperado tanto tempo e ter chego nesse nível, né, de perder alguém por conta do bullying, enfim, por conta de diversas outras Sim, situações. mas que Também. pode ter sido um gatilho, sem dúvida, né? Cada vez mais, se a gente aumenta essa corrente, eu acho que são benefícios gigantescos que a gente proporciona aí para uma nova geração. Achar o equilíbrio disso, né? Porque agora a gente fala tudo que, ai, geração Nutella, geração raiz, então acho que a gente vai chegar num equilíbrio, mas eu acho que é muito importante a gente ampliar essa discussão e aumentar essa conscientização para ter cada vez mais pessoas nesse movimento e para ajudar a identificar uma ferramenta importantíssima, assim, do pai, como você falou, saber, será que meu filho pratica? Porque às vezes eu olho meu filho e não imagino que ele seja capaz disso. E teve uma pessoa que falou, nossa, eu praticava o bullying com meu filho. Então, é legal que a conscientização, além dessa experiência ter sido com a criança, o pai também falou, opa. Uhum, porque era aquela coisa daquela panelinha zoando um cidadão X e aí todo mundo achando engraçado. E isso é importante também, né? A gente conscientizar os nossos filhos que às vezes ele não é nem o agressor, nem a vítima, mas ele é aquela pessoa que ri daquela piada e acha engraçado. Eu acho importante a gente conscientizar essas crianças também, que aquilo que eu não quero para mim, eu não ofereço para o outro, para que a gente vá cada vez mais brecando essas pessoas que justamente estão numa posição de alguma forma de superioridade. E também, a pessoa que se omite, né, em uma situação dessa, ela acaba sendo cúmplice, né? Sem querer, acaba sendo cúmplice. Acaba sendo praticante também, né? Você não praticou, mas você foi cúmplice daquela situação, daquela cena. Então, é legal que ela tem essa percepção de falar assim, opa, não faz isso, não é legal, que foi o que você falou. Não... E ela mesmo fala para o amiguinho, opa, peraí, você gostaria que fizesse isso? Eu tenho uma curiosidade. Você tem recebido feedback dos seus mini leitores? Ai, muito. Então, queria ouvir um pouco desses feedbacks das próprias crianças. Assim. É muito legal e muito engraçado assim que as crianças elas, geralmente me mandam vídeos e elas falam assim que elas ficam o tempo todo, que elas ficam carregando pra todo lugar e elas olham e perguntam por que eles estão chorando. E eu achei legal porque isso impacta mesmo a criança, sabe? Ela olha e por que tá chorando, sabe? Já tem uma interação. Uma reação, né? Uma identificação. E a maioria das crianças que me deram feedback falou: eu prometo, Tia Pan, né? Eles às vezes prometo, Tia Pan, que eu não vou mais fazer isso, que eu não vou fazer isso com ninguém. Os pais dizem que as crianças ficam pedindo para ler o tempo todo o livro, sabe? Legal. Uhum. Eu vi que as suas inspirações foram inclusive sobrinhos, né? Sim. Eles te contaram alguma situação específica que você possa compartilhar? Porque também não quero expor ninguém, mas algo que você possa compartilhar? Então, na verdade, assim, uma das minhas... do meu gatilho que você até perguntou no começo foi com um dos meus sobrinhos. E aí eu presenciei essa situação de bullying. E foi aonde eu queria fazer algo por ele. Mas então eu pensei, por que não fazer por uns outros também? Porque ele é só uma das crianças que estão sofrendo, né? E tem diversas outras crianças que a gente não tem ideia. Foi muito triste o que eu presenciei. E eu fiquei em uma situação que eu não soube lidar com aquilo no começo. E exatamente por isso que eu falei, vou estudar sobre isso, porque naquele momento eu não soube lidar com aquela situação, sabe? Eu fiquei paralisada. Por isso também que no final do livro, a ideia é, quando eu falo assim, para os pais contarem, mudarem, serem os heróis da própria história, é para a criança. Você descobre bullying, você vai fazer algo a respeito. Então você falou assim, da criança que fala errado, né? Então, se você descobriu que o seu filho tem sofrido bullying porque fala errado, o que a gente pode fazer a partir disso? Procurar uma fono?
né? Uhum. Ah, ele descobriu que uma criança, ela sofreu bullying porque ela tem obesidade infantil. Ah, então será que no momento de eu levar para uma nutricionista infantil? E aí você vai indo, sabe? É uma criança que não tem que tem uma autoestima baixa. É... Ah, então é o momento de repente, começar uma terapia. Enfim, é você entender o que está acontecendo com o seu filho e também fazer alguma coisa a respeito, né? Não é só, assim, ter a leitura e pronto. Se você conseguiu, né, analisar e descobrir que o seu filho é vítima de bullying, então vamos fazer algo a respeito, sabe? Aí por isso que eu falei, Uhum. da própria história, porque a partir disso Uhum. você vai descobrir o seu próprio caminho. Cada um vai contar a sua história. Por isso não tem Sim. final, né? O final é cada um que vai escrever o seu final. Aham. E eu achei fantástico ele não ter final, eu achei fantástico ele ter essa parte para você interagir com o livro, entendeu? Você falou sobre o que que a gente pode fazer quando a gente sofre bullying, né? E aí eu queria também deixar nessa live, porque infelizmente, assim, a gente está aumentando a nossa discussão e cada vez mais pessoas, graças a Deus, participando dessa onda. Mas eu consigo cuidar dos meus filhos, vamos dizer assim. Mas o filho do outro, às vezes pode ser que o outro não esteja trabalhando da mesma forma. Como que eu faço para proteger o meu filho nesse caso? Eu acho importante deixar isso para os pais também. Quanto mais eu cuido e fortaleço a autoestima infantil, mais eles estão prontos para combater, se caso for necessário, o bullying que venha receber. Por quê? Porque aí ele consegue reagir da forma como a gente espera deles, não deixando que aquilo afete. Porque a verdadeira arma que o agressor que tá lá usando do bullying para agredir, o que ele precisa para motivá-lo e esse ciclo se manter é justamente a tristeza, é justamente a dor do outro, é justamente abalar o outro emocionalmente. Então, quando eu cuido da autoestima do meu filho, quanto mais eu faço isso diariamente, mais eu preparo ele para, independente de com quem ele tiver que lidar, ele conseguir passar por aquilo de uma forma até para me pedir ajuda, né? Até para pedir ajuda para pai, mãe, professor, coordenador e quem quer que seja. Eu acho importante que essa pessoa esteja fortalecida, porque quanto mais ela tá abalada, mais ela vai fazendo aquele efeito tartaruga, que ela vai se recolhendo e vai, né, provocar aí uma depressão e qualquer outra coisa que venha desse gatilho do bullying mais para frente. Verdade, bem legal, Milena, bem legal. Eu acho importante a gente deixar, né, isso para os pais. Que é aquilo que a gente falou, né? Não tem como estar com eles o tempo todo. Até eu entender, né, Pan, assim, normalmente o agressor, ele, em algum momento, ele foi agredido. Normalmente, a gente não joga para o mundo aquilo que a gente não tem aqui dentro. Então, de alguma forma, esse agressor, ele precisa ser cuidado. De alguma forma, ele não está sendo cuidado. E se eu consigo fazer com que aquela criança que está sendo criada por mim tenha essa visão, até nesse momento ele consegue ter compaixão pelo agressor, para não sentir a raiva que o agressor precisa, para manter essa agressão, para continuar essa roda girando, sabe? Para ele também não virar o próprio agressor também, né? Não ser uma Também, coisa... também, porque o agredido de hoje pode ser o agressor de amanhã, né? Tanto que muitos pais descobriram através do livro que o filho sofreu bullying e não imaginava. E não sabiam, olha. E até um pai que comentou e falou, eu tô me sentindo mal por não ter percebido. Então foi legal você ter comentado isso, porque às vezes os pais não sabem como, né? Como abordar e nem como perceber. Então é legal a gente preparar também os adultos para isso, né? Sim. Tanto que, assim, quando eu também pontuo que é um livro para ser usado e estudado em sala de aula, exatamente porque o bullying ele atrapalha o bom rendimento, né, da criança. Então é legal também que o professor também consiga. De repente, o pai ele não tem muito tempo e tem menos contato com a criança do que o professor. E de repente, o professor em sala de aula ele consegue ver, ele consegue identificar e chamar o pai do aluno e conversar com ele, né? Porque o livro, ele é um livro pessoal intransferível, mas ele pode ser usado em sala de aula. Sim. Né, com toda a conduta do professor, trazendo um trabalho
bem bacana por trás, mas é legal que o professor também entenda que ele também tá ali na linha de frente, né? E ele, de repente, Muito. pode ser essa pessoa que vai ajudar a combater o bullying daquela criança. Então, é legal Sim. que tem isso também, que é um livro para também ajudar os professores a entender o rendimento dessa criança. A criança não está evoluindo, não está aprendendo. Por Sim. quê? De repente, é por Os isso. pais também, né, Pan? Às vezes a criança começa a dar um monte de desculpa. Não é a escola nova. E a criança, um dia ela tem dor de cabeça, outro dia ela tem, sei lá, dor no estômago, cada dia ela tem um problema e ela não quer ir para a escola, e ela não quer ir para a escola, mas não fala o que está acontecendo. Realmente é um ponto que você tocou que eu acho que é muito legal. Assim, os professores estão sim na linha de frente. Eles têm a capacidade de identificar todo aquele mecanismo da sala de aula, o que que acontece, as amizades, as panelinhas, quem quer quem, e aí trabalhar isso aqui num grupo, eu acho muito válido também. Exatamente. Até esse contrato, o contrato para mim ele é genial, entendeu? De quem foi a ideia do contrato? O contrato foi justamente, tanto que assim, tem uma personagem, né, que sou eu. Eu Que é vi, a Pan. Porque A Pan nunca fez bullying com ninguém, né? Eu vi a Pan. e a ideia foi, se eu preciso e se eu quero que a criança fale dela, eu preciso falar de mim, né? É muito engraçado como eu senti quando eu estava em cartaz com o público infantil e com o livro, como a criança, ela tem esse carinho com o autor, com o ator, com o personagem. E fala, nossa, eu quero ser igual a ela, sabe? Eu quero ser como ela. E ela não pratica bullying, então eu também não vou praticar. E aí, Legal. então, como eu vou desenvolvendo toda essa questão desses comportamentos todos repetitivos, em algum momento a criança vai se identificar, no final, como que a gente vai fechar isso, né? Vamos fechar com um contrato. Então tá, você viu que todo mundo estava sofrendo durante o livro, né? E então você precisa fazer algo a respeito. E aí é onde surgiu o contrato. Então eu prometo. Legal. Eu... E aí também tem a ideia de escrever sobre o bullying, porque a criança que não tem coragem de falar, de repente, se ela vê o livro Disse-me Disse como o diário dela, ela pode escrever. Por isso que é pessoal intransferível, né? Porque é uma Sim. diário deles, assim. A hora, ele vai se conscientizar que, opa, eu também sofro. Ou, opa, eu também faço. Uhum. Então, vem o contrato. Então, eu prometo não fazer e nem deixar que façam bullying com mais ninguém. Eu Porque achei aí, muito legal. Porque dá para fazer uma senhora vivência numa sala de aula. Fiquei imaginando isso. Dá para ser incrível, entendeu? e eles levam, assim, o contrato. Eles assinam o contrato e falam, eu assinei o contrato. Então, Uhum. eu dei a minha palavra, sabe? Sim, e para criança isso é muito forte. É A muito criança, forte. aquilo que ela se compromete é muito forte para ela. A criança, quando ela se compromete, ela faz. E ali ela vai fazer e assinar, entendeu? É bem legal. A gente faz isso na escola que eu trabalho. A gente, no começo do ano, sempre põe as regras. O que pode, o que não pode, o que é esperado para a gente conviver numa sociedade, todo mundo ter saúde, não oferecer perigo para o outro, tá. Então, é feita uma série de coisas de combinados e depois todos eles vão lá e assinam. E nada mais é do que o que você colocou aqui, entendeu? Isso é bem legal, bem bacana. Legal, muito bacana. Eu fiquei, assim, bem feliz quando eu conheci o seu livro. Eu quero que cada vez mais tenhamos muito mais pessoas nessa luta, sabe? De combater isso, porque aí a gente tem cada vez mais seres humanos crescendo com a autoestima, né? Preservada, elevada. E eu fiquei muito feliz que vocês estão me ajudando a contar essa história, que você está me ajudando. Ah, obrigada, viu? Obrigada. Obrigada. Parabéns pelo seu trabalho e obrigada por aceitar, e obrigada por falar mais. Eu queria ver se você quer fazer alguma consideração, falar mais alguma coisa pro pessoal. Isso. Adoro o Instagram, seu blog é muito bacana também. Gente, amigo Obrigada. do blog, entre para conhecer, para ler, é bem legal. Além do YouTube, nossa, o seu canal também é muito rico, Obrigada. muito rico mesmo. Obrigada. Obrigada mesmo. Faço com amor. Obrigada. Eu quero aproveitar e também falar onde a galera encontra o livro, né? O livro Uhum, sim. na minha bio, no meu Instagram, tem um linkzinho. É super fácil. A pessoa se cadastra lá
e já vai na parte de pagamento. Tem alguns kits com desconto também, se você quiser comprar mais de um exemplar. Mas também Eu acho legal para a escola, né? Para a escola também. Porque às vezes, e isso é muito comum, as professoras pedirem no material para a mãe comprar um livro X para trabalhar em sala de aula. Então, acho que para a escola isso é legal também. Fica a Sim. dica quando comprado assim tem desconto, né? E aí também tem o QR Code, né? Que tem pessoas que preferem. Também tem nas plataformas de vendas, né? Hoje, por conta da pandemia, não tem nas lojas físicas, mas a ideia, logo que lançou o livro, a ideia já era para ir para as lojas físicas. Mas por enquanto, Entendi. no site, além do QR Code, além do Instagram, para quem preferir comprar nas plataformas, está na Cultura, está na Saraiva, na Martins Fontes, no Submarino, na Amazon. Bem bacana, bem fácil assim, de você encontrar, adquirir o livro. Mas comprando o livro diretamente na página, eu faço uma dedicatória bem. Eu ganhei. Eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei. Obrigada. Quem quer conhecer também o trabalho da da Camila Galvão, ela também tem o Instagram dela é pro.camiladantas, que ela foi a pessoa que me assessorou. Então eu vou deixar também aí o convite para conhecer. Legal, legal. Pam, foi um prazer. Eu quero te agradecer de coração, viu? Obrigada pelo seu tempo, obrigada pela sua atenção, obrigada pelo seu carinho. Oi do Gabriel. O Gabriel é meu filho, a minha mãe tá com ele. Eu quero agradecer a atenção de todo mundo, obrigada. Vão lá também no livro Disse Me Disse. Lá tem tudo sobre o livro. Muito obrigada, Pam. Obrigada, Ami. Quero muito essa oportunidade de trabalhar juntas aí. Bem Obrigada. bacana. Quando quiser, viu? Quando tiver alguma coisa para falar, para divulgar, tamo junto, tá bom? Gente, Obrigada, parabéns mais uma vez. que né, as pessoas que vieram pelo meu livro, pelo meu Instagram, que não te conhecem também. Então, também convido vocês para conhecer o meu blog, meu canal, tá tudo aqui no meu Instagram. Agradecer. Muito obrigada. Atenção de todo mundo e muito obrigada para você, Pan. Obrigada, Tudo de amiga. bom, boa sorte, boas vendas, viu? Então, Um beijo, fica com Deus. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada.